Olá, meus caros, dando continuidade ao nosso Estatuto do Desarmamento, estamos chegando ao final, né? O nosso penúltimo delito, artigo 17, comércio ilegal de arma de fogo. Lembrando que o comércio ilegal aqui ele tem que ser praticado na atividade comercial ou na atividade industrial e engloba aquela conduta ali do armeiro que monta, que desmonta uma arma de fogo, tudo bem? Vai responder pelo artigo 17, o delito do armeiro. Show de bola? Tranquilo? Na tela. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui no parágrafo 1º e parágrafo 2º. O parágrafo 1º ele é antigo parágrafo único. Equipara-se atividade comercial ou industrial, para o efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive exercido em residência. Qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular. Professor, prestação de serviço é o armeiro. O armeiro que presta serviço em casa de forma ilegal. Em casa ou não em casa. Tá? Inclusive em residência. Crime do armeiro. Fabricação de arma. Fabricação irregular, fabricação ilegal de armas. Vai entrar aqui no comércio ilegal. Professor, e o comércio irregular que eu já visto. Fabricação, tem gente que fabrica arma por aí. Conheço um caso, é até interessante. Entregar a arma na Polícia Federal, a entrega da arma, uma entrega de uma arma de boa fé, você é indenizado. Fala assim, ó, eu tô com uma arma lá em casa, eu não registrei, uma arma antiga, vou entregar. A entrega extingue a punibilidade do agente, artigo 32 do Estatuto, e recebe uma indenização. Aí, um belo dia, um cara chega lá e entrega uma arma. Fala assim, não, tem que entregar uma arma e tal. Tem que fazer uma guia de trânsito para isso, tá? Você faz uma guia de trânsito, inclusive pela internet. Faz uma guia de trânsito da sua casa para a Polícia Federal. Aí tu vai lá e entrega. Professor, fui encontrado na rua, tô indo entregar, não tenho guia de trânsito. Porte legal, tudo bem? Será crime de porte. E aí ele foi lá e entregou a arma. Beleza, ganhou um trocado ali, 100, 200, 300, 400 reais, um trocadinho, beleza. Outro dia e tal, o cara chega lá, outra arma, falou, vou entregar uma arma aqui. Tem uma guia aqui e tal, vou entregar. Ah, entregar? Ah, tá, indenização. Não, beleza. Aí passa um tempo, de novo lá o cara lá, entregar uma arma aqui, tem uma arma lá em casa e tal, pá. Uma arma velha e tal, vou entregar aqui, pegar a indenização. Tá estranho, tá não? O cara tava fabricando arma em casa para entregar na Polícia Federal. Ele fabricava, eu vou fabricar, eu vou lá pegar o trocadinho. Eu vou enganar quem? Eu vou enganar a Polícia Federal. E aí lá, qual o crime dele? É o 17. Tá? Responde pelo delito do artigo 17. Eu fui criado no Rio de Janeiro, então eu posso falar mal de carioca. Não era um carioca. Não era um carioca. Não, isso não foi no Rio. Tá? Isso não foi no Rio. Porque no Rio a gente tem ali as peripécias, né? Existe aquela história antiga de que na época de Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz mandou limpar a cidade, falou assim, não, vamos limpar a cidade para acabar aí com as doenças e tudo mais, vamos fechar os cortiços, a galera subiu o morro e virou favela, né? O processo de favelização começou, um dos inícios, uma das fomentações foi nesse período, década de 20, 30 e tudo mais. Tinha muito rato no Rio, ratos demais, cidade, né, capital de o Rio de Janeiro era a capital de um país cheio de ratos. O governo estabeleceu a seguinte medida, falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, é muito complicado o próprio governo, na época, Distrito Federal, o Guanabara, ficar aí atrás dos ratos, não tem como ficar capturando rato para diminuir. Vamos começar a comprar os ratos. Então a população captura e ela vende para o governo compra e mata o rato. Pronto, resolve o problema. Então o governo começou a comprar rato. Eu vou comprar rato para poder diminuir aqui a quantidade de ratos. Aí o que o carioca fez? O que tu acha? Começou a criar rato em casa. Não tem jeito. Começou a criar rato. Criar rato para vender para o governo. Isso é histórico, tá? Isso é verídico, não é invenção minha, não. Só que a história da arma foi no Paraná. A história da arma foi lá no Paraná. Paranaense vendendo arma para a Polícia Federal. Vendendo não, entregando, né? Entregando arma. Fabricação de arma. Você nunca mais vai esquecer. Fabricação, delito do artigo 17. Ok? Na tela, para você ler comigo esse parágrafo 2º. Esse parágrafo 2º é inclusão do pacote anticrime, tá aí. O 16, parágrafo 2º, é a inclusão do pacote anticrime, e o 17, parágrafo 2º, também.
Tá o 17, parágrafo 2º, também. Inclusão do parágrafo 2º. Antes disso, antes de ler o parágrafo 2º, eu vou aqui tirar uma dúvida de um aluno, uma diferença que o aluno colocou. Ele colocou assim, olha, arma de fogo própria, arma branca imprópria. Professor, quer dizer que então arma de fogo é arma própria e arma branca é arma imprópria? Não é, cuidado, não é. Arma branca é aquela arma que não é de fogo. É arma branca. Por exemplo, um punhal. Um punhal é uma arma branca. Arma branca é aquela arma que não é de fogo. Arma própria é aquela arma que foi criada para lesionar. É aquele instrumento que foi criado para lesionar. Arma de fogo é arma própria? É. É arma própria, porque ele foi criado para lesionar. Punhal. Punhal é arma branca. O punhal criado, aqueles punhais criados para lesionar, é arma própria ou arma imprópria? São armas próprias, porque foi criado para lesionar. Professor, peguei aqui a faca da cozinha e furei alguém. Se é arma própria ou arma imprópria? Arma imprópria, porque não foi criada para lesionar. Foi criada para a cozinha. Aí a arma imprópria. Arma própria e arma imprópria não se confunde com arma de fogo e arma branca. São duas classificações diferentes, tá? São duas classificações diferentes. Arma de fogo é aquela que lança o projetil à frente através da queima da pólvora. Isso é arma de fogo. Se não é arma de fogo, é arma branca. Arma própria é aquela que foi criada para lesionar. Se não foi criada para lesionar, mas eu consigo lesionar, arma branca. Por exemplo, se não foi criada para lesionar, arma imprópria. Exemplo de arma imprópria utilizada em o pessoal se demole e utiliza nas cadeias. Caneta. Caneta é arma imprópria. A caneta é uma arma imprópria. Ela é criada para quê? Para escrever. Consigo furar o olho de alguém com ela? Lesão grave, lesão gravíssima? Sim, sem dúvida. Ok? Sem dúvida. Isso é arma imprópria. Ok? Tranquilo? Também arma branca. Vamos ao nosso parágrafo 2º agora. Parágrafo 2º, trazido pelo pacote anticrime. Incorre na mesma pena do 17? Incorre na mesma pena do artigo 17? Qual pena, professor? Qual que é a pena do 17? 6 a 12. Incorre na pena de 6 a 12? Quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar, a agente policial disfarçado. Quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Isso aqui já era um entendimento doutrinário. Isso aqui já era um entendimento doutrinário. Isso aqui é o seguinte: esse parágrafo 2º é para retirar o flagrante provocado, em que o policial induz, né? O policial induz o agente a praticar o crime. Então aqui o agente policial disfarçado, ele induz, ele provoca. É o chamado flagrante preparado ou flagrante provocado. Posso chamar também de flagrante induzido, tá? O flagrante preparado ou flagrante provocado. Crime de ensaio, delito de laboratório, esse exemplo aqui. Na lei de drogas, chamado de repasse controlado, entrega vigiada, tá? Repasse controlado, entrega vigiada. Não, tira o repasse controlado e entrega vigiada, isso é outra situação, isso é ação controlada. Aqui o flagrante provocado, o flagrante preparado, o agente policial, ele provoca a conduta do agente. Súmula 145 é a hipótese de crime possível. Delito putativo por obra do agente provocador. Só que, aí que vem um detalhe. Em crimes permanentes, por mais que o agente policial provoque a conduta, o crime já está consumado, porque ele é permanente. Então isso aqui é muito comum, esse exemplo é muito comum em drogas. O policial disfarçado vai lá e pede a droga, fala assim, eu não vim aqui comprar uma droga, tal, estou disfarçado. Ele se disfarça de usuário. O traficante, não, vendo, toma aqui a droga. No ato de vender, o ato de vender a droga é um ato provocado. Logo, cabe flagrante delito? Cuidado, cabe. Não cabe na venda. Mas o agente já estava com a droga, ele já guardava a droga.
Lembrando que o artigo 33 tem muitos verbos. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor, venda, oferecer, trazer consigo, transportar. É muito verbo. Então, ele já tinha em depósito, ele já guardava. O crime já estava praticado. Em crimes permanentes, a provocação do delito final, ali da última conduta, é possível que tenhamos o flagrante nas condutas anteriores. Porque o crime é permanente. E aí esse parágrafo segundo foi colocado aqui justamente para deixar claro isso. Olha, se houver um crime já praticado, esse ato aqui, o ato do agente policial disfarçado, vai ser possível, vai ter crime do mesmo jeito. É possível flagrante. Por quê? Já existia um elemento criminal pré-existente. Tudo bem? É para aclarar isso, o entendimento doutrinário. Na tela, vamos ler mais uma vez. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório de munição, sem autorização de acordo com a determinação legal regulamentar, ao agente policial disfarçado. Vai ser crime você vender para o agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. A doutrina está criticando muito esse parágrafo segundo. A doutrina critica, com certeza. Por que ela critica? Porque ela fala assim, olha, a venda para o policial não é crime. É crime possível. O que é crime é o anterior. O que é crime é o antes. Por isso que é possível flagrante, porque ele está em crime permanente. O crime não é vender para o policial. O vender para o policial é um crime impossível. O crime é o antes, é porque ele já portava a arma. Então a doutrina critica essa escrita, né, pacote anticrime, essa escrita dizendo que é crime a venda, a entrega para o policial disfarçado. Não seria isso. O crime é o antes. Então, até a escrita ela fica meio truncada quando ela fala assim, ó, é crime vender policial, quando tem crime antes, quando tem elementos de crime anterior. Na verdade, o que deveria ser dito aqui é o seguinte, é possível flagrante, porque tem crime anterior. É possível flagrante delito, porque tem crime anterior. Não é crime possível, porque tem crime anterior. Ok? Só uma crítica em relação ao parágrafo 2º. Perfeito? Vamos adiante, vamos lá. Então esse parágrafo 2º aí vai estar na sua prova? Com certeza. Com certeza. Jurisprudência em teses, tá? Jurisprudência em teses. Se eu não deixei claro, vou deixar claro novamente, vou falar. As jurisprudências em tese são todas anteriores ao pacote anticrime. Então, às vezes, uma remissão ali está errada, né? Às vezes não diferencia o restrito do proibido, porque a jurisprudência em tese é toda anterior ao pacote anticrime. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, artigo 17, é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato. Por que tipo misto alternativo? São vários verbos, tá? A prática de qualquer deles é crime. A prática de qualquer verbo é crime. E também perigo abstrato. Bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível, sendo dispensável a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado. Esse texto aí aparece praticamente em relação a todos os delitos, né? Ele aparece praticamente em relação a todos os delitos, que é a incolumidade pública. O bem jurídico é a incolumidade pública. Próximo. O delito de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, tipificado no artigo 17. Caput, parágrafo único. Tá aí, ó, agora é caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º, né? Da lei de armas. Nunca foi abrangido pela abolição crimes temporária, prevista nos artigos 5º, parágrafo 3º e artigo 30, principalmente no 30 aqui da lei de armas, ou nos diplomas legais que prorrogaram os prazos previstos nos referidos dispositivos. Diploma legal que alterou o prazo para 31 de dezembro de 2009. Se você olhar a lei, lá no artigo 30 vai estar 2008, aí foi alterado para 2009, ok? A abolição crime temporária, ela se dava em relação ao crime de posse, ok? Conforme já vimos, tá? Em relação à posse de arma de fogo. Não abrange o delito de comércio ilegal, nem o porte, nem o comércio ilegal. Perfeito? Tranquilo? Vamos adiante. Artigo 18. Tráfico internacional de arma de fogo. Delito de tráfico internacional de arma de fogo. O delito de tráfico internacional de arma de fogo, ele é uma conduta, não vou falar aqui de drogas,
Tráfico transnacional de drogas. Deixa a droga de lado. Tanto o tráfico de drogas quanto o tráfico de arma de fogo são condutas especiais em relação ao contrabando. Porque o contrabando é você importar e exportar mercadoria proibida. A arma de fogo é importação de mercadoria proibida. A droga é importação de mercadoria proibida também. Também é importação de mercadoria proibida. Mas só que são delitos especiais. Então, por especialidade, vai para o tráfico internacional de arma. Por especialidade, vai para o tráfico de drogas. Tráfico transnacional de drogas. Só que tem um detalhe, que aí pouca gente já sabe. O tráfico internacional de armas não é um delito especial somente ao contrabando. Ele não é um delito especial somente ao delito de contrabando. Ele também é um delito especial ao delito previsto, salvo engano, no artigo 318 do Código Penal, que é a facilitação do contrabando, ou de caminho, que é o crime funcional, o crime praticado pelo funcionário público que facilita a entrada ou saída da mercadoria. É a facilitação do contrabando ou do descaminho. Então, se tem lá um agente público que pratica a facilitação do contrabando de caminho, responde pela facilitação. E o outro agente, né, o fiscal, responde pela facilitação. E o contrabandista responde pelo contrabando. Então, eles respondem por crimes diferentes. Enquanto que quando eu trato de armas, tenha lá um fiscal facilitando a entrada da arma. O agente que traz responde por tráfico internacional de armas. E o agente fiscal que facilita responde por facilitação do tráfico de armas? Não, também é tráfico internacional de armas. Os delitos se juntam. Tudo bem? Na tela. Está aí o nosso artigo 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou a saída do território nacional, entrada ou saída, a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Tem que ser arma de fogo, tá? Professor, se for da taser, do armamento taser, espingarda, vai responder aqui por tráfico internacional de arma de fogo? Não. Responde por contrabando, porque não é arma de fogo. Responde por contrabando porque ou é mercadoria proibida, contrabando, ou é mercadoria que depende de uma autorização específica, um registro, uma análise específica do DFPC. Colete à prova de balas, arma de pressão ou por gás comprimido, depende de autorização específica. Aí não vai para o descaminho, vai para o contrabando. Pessoal, não é mercadoria proibida, eu sei que não é proibida, mas é contrabando. Está lá no artigo 334-A, salvo engano, parágrafo 2º, inciso 2. Ou é parágrafo 2º ou parágrafo 1º, que traz: será contrabando se a mercadoria depender de uma análise, de um registro, de uma autorização específica. Não é descaminho. Tudo bem? Exemplo do taser, exemplo da arma de gás comprimido, exemplo do colete à prova de balas. Perfeito? Tranquilo? Na tela. Ponto interessante aí, olha o ponto interessante. A pena foi alterada pelo pacote anticrime, a Lei 13.964, 2019. Foi presentão de Natal. Essa pena aí foi, essa lei, ela veio no dia 24 de dezembro de 2019. Um presentão de Natal aí para os professores de Direito Penal. Grandes alterações. Na época saíram alguns memes. O pessoal postava assim na internet: se alguém conhecer algum professor de penal, diga a ele que ficará tudo bem. Porque foi tanta alteração que teve professor que enlouqueceu e falou: caraca, muita coisa. Um monte de aula para renovar, e acontece, faz parte do nosso trabalho. Tudo bem? Na tela. E eu dizia assim: olha, professores de penal estão se sentindo professores de atualidades. Cada dia é uma novidade. Tá tendo mais atualidade do que a própria atualidade. Então, nosso artigo 18, a pena era de 4 a 8, que era a mesma pena do 17, e foi para 8 a 16. Ok? Foi para 8 a 16. O 17 foi para 6 a 12. E o 16? O 16 continuou com 3 a 6. Que era 3 a 6. Continuou. Mas se a arma de uso proibido foi para 4 a 12. É 4 a 12, 6 a 12 e 8 a 16, tá? 4, 6, 8. 4 a 12, 6 a 12 e 8 a 16. Essa é a sequência.
Vamos ver a sequência logo depois a gente vai ver a sequência aqui de penas. Professor, eu tenho que saber a pena! Meu Deus! Eu tenho que saber a pena do delito? Não acredito que vai ser cobrada a pena. Cobra. Quando a lei é pequena, tá vendo? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quando a lei é pequena, poucos crimes, vale... Desculpe-me aqui o termo, mas vale a pena saber a pena. Tá? Vale a pena saber a sanção penal. Ok? Vale a pena. Então, iremos fazer aqui um resumo. Já comentei com você diversas penas. Irei fazer um resumo das penas cobradas. Ok? Das penas dos delitos. Até porque tivemos alterações. E quando temos alterações, a probabilidade de prova é alta. Ok? A probabilidade de prova de alterações é alta. Ok? 4-8 foi para 8-16 na tela. Show de bola. Competência para julgamento do tráfico internacional. Justiça Federal. Tá? O tráfico internacional vai para a Justiça Federal. Professor, e os demais delitos? Os demais delitos, Justiça Estadual. Ok? Tráfico internacional vai para a Justiça Federal. Parágrafo único. Incluído pelo pacote anticrime. Não existia esse parágrafo único. Incluiu a mesma ideia do 17. Ó. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação. Em operação de importação. Sem autorização da autoridade competente. A agente policial disfarçado. Quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então, mesmos comentários que eu fiz em relação ao comércio ilegal. É possível ali a figura do agente policial disfarçado para prender o agente em flagrante. É porque no Brasil, né? No Brasil, sabe como é que são as coisas. No Brasil, o policial se disfarça, vai lá prender a pessoa, vê ela praticar o crime, ela pratica o crime, mas é crime impossível. Estados Unidos, outros países, o tratamento é outro, tá? O tratamento é outro. No Brasil, a nossa investigação ela é muito tolhida, ela tem que ser muito diferenciada para não provocar nenhuma ilegalidade e lá na frente conseguir uma absolvição. Tudo bem? Só para você ter uma ideia, o primeiro caso que o Supremo entendeu sobre teoria dos frutos da árvore envenenada, a Lei 9296 é de 96, é a Lei de Interceptação Telefônica. Antes disso, a Constituição Federal falava da quebra do sigilo telefônico. Ela falava, ela tratava sobre isso. Lá no artigo 5º, salvo engano, o inciso 11 ou 12. 11 ou 12. 12 é carioca, né? 12. O inciso 11 ou 12 já tratava, né, da quebra das comunicações, da interceptação das comunicações telefônicas. E aí tivemos um caso famoso de um tráfico de drogas que foi chegado a ele através de uma quebra, através de uma interceptação de comunicações telefônicas. Os traficantes, pagando o advogado, foram até o Supremo recorrendo, dizendo o seguinte, olha, chegaram até mim através de uma interceptação. A interceptação é prevista na Constituição Federal, mas não tem lei ainda, a lei só veio em 96, o caso era de 90. O Supremo empatou, e no empate prevaleceu para o réu de que a prova era ilícita. Prova ilícita, todos foram absolvidos. Então, o tráfico ficou comprovado, era tráfico de drogas. Mas chegaram a tráfico pela interceptação sem ter a lei. E aí o Supremo derrubou pelo empate, né? E eles foram absolvidos. Então, a forma de investigação no Brasil é muito complicada, é muito difícil. Porque qualquer vacilo que a autoridade policial dá, provoca uma absolvição lá na frente. Ok? E aí esses artigos vieram justamente para isso. Para falar assim, não, peraí, vamos dar, né? Vamos tentar melhorar isso daí, vamos colocar aqui a figura do agente policial disfarçado e isso é crime. E vai ser crime do mesmo jeito. Para ele conseguir pegar ali um comércio ilegal. Por exemplo, ele vai numa lojinha de venda de armas e verificar se tem armamento lá ilegal, para pegar o cara no comércio ilegal. Ele faz um contato para tentar comprar arma que está vindo de fora, para tentar pegar uma importação de armas. Ok? Aqui trazendo aqui a figura do agente policial disfarçado, o deep cover, ok? Na tela, vamos lá. Vamos adiante. Esse parágrafo único vai estar em prova? Com certeza. Vai estar em prova? Com certeza. Jurisprudência em teses. Jurisprudência em teses relacionadas aqui ao Estatuto do Desarmamento, ao nosso artigo 18.
Compete à Justiça Federal o julgamento do crime do tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, em razão do que dispõe o artigo 109, inciso 5º da Constituição Federal, haja vista que este crime está inserido em tratado internacional de que o Brasil é signatário. O 109, ele traz a competência da Justiça Federal. O inciso 5º vai dizer que a competência da Justiça Federal, o crime, aqueles crimes com internacionalidade, crimes internacionais que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado ou convenção internacional. Então, tráfico internacional é um crime com internacionalidade. E o Brasil se obrigou a reprimir em tratado. Tá? Está inserido em tratado internacional. Portanto, a competência é da Justiça Federal. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, tipificado no 18, é de perigo abstrato ou de mera conduta e visa proteger a segurança pública. Os crimes, a maioria dos crimes de desarmamento são de perigo abstrato, ok? Detalhe do 18, já ia deixando passar. Falei lá atrás, tem que repetir. O 18 tornou-se crime hediondo, portanto inafiançável, portanto insuscetível de graça, anistia e indulto, portanto vai ter uma progressão diferenciada, e a progressão totalmente diferenciada com o pacote anticrime, né? Agora é percentual, 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70%. Ok? Eu tenho uma regrinha para isso, mas isso a gente estuda em lei de execução penal. Portanto, livramento condicional diferenciado é 2/3, porque se tornou crime hediondo. Professor, então o que eu tenho de crime hediondo agora? O 16, parágrafo 2º, quando a arma é de uso proibido. O 17, comércio legal. E o 18, que é o tráfico internacional. Olha só, olha a ideia. O pacote anticrime tornou o crime hediondo esses delitos e mudou a pena deles. Em relação à arma de fogo de uso restrito, a pena continuou 3/6. Deixou de ser hediondo. Se a arma de fogo de uso proibido, foi para 4/12. Virou hediondo. O 17, comércio legal, a pena que era de 4/8, virou de 6/12. Hediondo. O 18, a pena que era de 4/8, virou de 8/16, hediondo. Então tem 3 delitos hediondos. Arma de fogo, o porte ou posse de arma de fogo de uso proibido, comércio legal e o tráfico internacional. Tudo bem? E o tráfico internacional. Perfeito? Tranquilo? Na tela, vamos caminhar. Vamos lá, está fechando, está terminando nosso estatuto. Para a configuração do tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, não basta apenas a procedência estrangeira do artefato, sendo necessário que se comprove a internacionalidade da ação. Era comum prender o cara, e prendia o cara lá no Rio de Janeiro, com um fuzil que é fabricado lá fora. Não tem fabricação nacional desse fuzil. Não era um fuzil Imbel ou Taurus, era um fuzil lá de fora. E aí jogava nele o tráfico internacional. Só que às vezes ele comprava de outro que foi realmente o traficante internacional. Então ele não praticou o tráfico internacional, ele praticou o porte legal. Ok? Aquele traficante que comprou uma arma de origem internacional não praticou o tráfico internacional, ele praticou o porte. Ok? E o outro traficante que teria praticado o tráfico internacional. Então eu não posso imputar diretamente a ele o tráfico internacional. Para eu imputar o tráfico internacional, eu tenho que comprovar o quê? O tráfico internacional. Eu tenho que comprovar a internacionalidade da conduta. Para imputar tráfico transnacional, não basta a procedência estrangeira da arma. Eu tenho que comprovar a internacionalidade da conduta. Falando de forma bem simples, para imputar tráfico internacional, eu tenho que comprovar o tráfico internacional. É simples. Ok? Não basta a procedência estrangeira da arma. Perfeito? Na tela. Jurisprudência em tese 10 aqui. É típica a conduta de importar arma de fogo,
acessório ou munição sem autorização da autoridade competente. Qual que é a autorização da importação? É o CII do DFPC, Certificado Internacional de Importação, do Departamento, e também a licença, CII do DFPC e a licença que você tira no Siscomex, no Sistema Integrado de Comércio Exterior. O CII e licença. Será crime? É típica conduta de importar? Sem autorização da autoridade competente, sem o CI e sem a licença, nos termos do 18. Mesmo que o réu detenha o porte legal da arma, em razão do alto grau de reprovabilidade da conduta. Ah, eu sou policial, eu tenho um porte de armas. Vou lá no Paraguai e compro um armamento cabrito e trago. É tráfico internacional. Professor, eu só comprei uma arma, não é porte? Não, não, é tráfico. Importar uma arma é tráfico. Vender uma arma não é comércio, não é atividade comercial. Agora, a importação, uma arma é importação. Ok? Importou uma arma, é tráfico internacional de arma de fogo. Perfeito? Mas eu tenho porte. Se você tem o porte, conforme o artigo 6º, 7º, vai ter aumento de pena para você. Tá? Vai ter aumento de pena para você. Dos delitos do artigo 14 ao 18, se você tem o porte funcional lá do artigo 6º, vai ter aumento de pena para você. Aumento de pena de metade. Tudo bem? Daremos continuidade no próximo bloco para podermos aqui fazer o fechamento. Ainda tem alguns detalhes a comentar e fazer o fechamento do Estatuto do Desarmamento. Tchau, tchau.